A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Quero aqui passar para os irmãos um conteúdo muito importante que está lá no livro de Reis, no capítulo 6 e no capítulo de número 7, tá bom? Ele vai falar sobre Gideão, tá bom? Quero falar um pouquinho sobre Gideão, a missão que Deus deu para ele, né? E a determinação deste homem, Gideão. A palavra Gideão significa aquele que luta com Baal ou aquele que discute com Baal. Esse é o significado de Gideão. Também Jerubaal é o nome dele, nós vamos encontrar no capítulo 7 de Reis, o nome de Gideão, o nome verdadeiro dele, ok? Aqui nós vamos ver dentro do capítulo 6, Deus indo de encontro a Gideão e Deus o chamando varão valoroso. Na minha cabeça, eu creio que não somente na minha, vem muitas perguntas, por que que Deus vai especificamente a Gideão e não aos demais? Por que Gideão? Aqui, né, um pequeno detalhe, eu gostaria de chamar a sua atenção neste conteúdo que eu quero passar para você. Por quê? Porque dentro do capítulo 6, nós vamos encontrar, né, o povo sendo oprimido, perseguido, massacrado, né, por uma quantidade de gafanhotos, que aqui não eram os insetos, os animais, mas aqui eram os midianitas. Eles iam como gafanhotos e devoravam tudo. Nós vamos ver dentro do capítulo 6 e do capítulo 7 que os midianitas eram um devorador. Israel não conseguia construir nada, ter nada, tudo que tinham eles viam, devoravam tudo, era ovelhas, era alimento, era tudo. Dentro do capítulo 6 e dentro do capítulo 7 de Reis, nós vamos ver também que Israel, tanto os pais como mães, escavavam covas para esconder os seus filhos, entravam em cavernas para tentar se esconder dos midianitas. O interessante aqui é que quando, né, todo Israel se escondia, nós vamos ver o escritor narrar aqui para nós que Deus vai de encontro a um varão que está trabalhando. Ele não está escondido, ele está trabalhando. É importante que, né, detalhar isso aqui, porque quando todo Israel se escondiam, temiam, ele ali mesmo sabendo da perseguição, mas ele está lá no lagar, né, trabalhando. Isso aqui vai destacar o seu ministério porque é onde Deus vê alguém que tem coragem, alguém que mesmo vendo todo o seu povo, seus irmãos se frustrando, temendo, fugindo, se escondendo, ele sabia que mesmo mediante a tudo aquilo, ele tinha que trabalhar. Ele não poderia deixar de trabalhar. E aqui é o mistério onde Deus vai ao de encontro e vai passar uma missão, porque Deus confiou neles, olha, esse homem, esse jovem tem coragem, vou entregar uma missão. Somente não é uma missão, porque vamos ver dentro do capítulo 6 que quando Israel clama, Deus traz um profeta, só que o profeta não repreende a nação por ter pecado. O profeta fala através do Espírito de Deus, trazendo recordações do que Deus fez, né? Trazendo para que Israel pudesse recordar, refletir dos seus atos, das suas ações e se arrepender. Era isso que Deus queria mostrar para Israel. E também, dentro do capítulo 6, Deus respondendo o clamor de uma nação que estava em juízo por causa dos seus feitos pecaminosos.
né? E aqui o ministério deste moço vai começar. Quando Gideão ele abraça o chamado de Deus com seus 30 anos de idade, e ali ele vai governar, né? Ele vai tomar de conta de um governo no período de 40 anos. E ali também ele vai morrer com seus 70 anos, deixando 70 filhos. Aqui eu quero narrar para você uma das maiores batalhas que Gideão teve. Porque agora ele era o braço de Deus na terra, a espada do Senhor para livrar a sua nação, a nação de Israel. E estava Gideão ali com uma grande multidão para a guerra, para a batalha. Em número dos homens que estavam com Gideão, em número de 32 mil homens. Isso aqui eu quero detalhar para você. Mas o Senhor não queria mostrar o seu poder no meio da quantidade imensa de homens. Então Deus disse: Gideão, é muita gente, é muito homens. Eu não posso mostrar isso. O meu poder é muita gente para eu mostrar a minha glória, e eles vão se exaltar, vão dizer: olha, com nossos braços vencemos os midianitas. E sabe o que acontece? De 32 mil fica apenas 22 mil homens. Deus vem a Gideão e Deus diz: Gideão, ainda é muita gente, Gideão. É muito povo, é muito homem. Eu preciso de menos. Deus queria dar uma experiência que vai além da lógica, do raciocínio humano, tá? Algo tremendo, algo espiritual, algo que nunca tinha acontecido, uma experiência que ele nunca tinha tido. Então, de 22 mil fica 10 mil homens. E agora, com 10 mil homens, Deus vai de encontro de Gideão. Você precisa ir de encontro a um ribeiro. Nós vamos ver o narrador narrando aí o capítulo de número 7 e trazendo detalhes desse ribeiro. Eu vou me aprofundar aqui nesse ribeiro. Que ribeiro era esse? Que local estava esse ribeiro? Que Deus queria dar uma experiência para Gideão. Mostrar para Gideão que aqueles 10 homens, nem todos aqueles 10 estavam com o coração integrado a batalhar pelo seu Deus, pelos seus irmãos. Tá? Então vai de encontro Gideão com 10 homens ao ribeiro, a um riacho, e ali, naquele riacho onde Deus vai mostrar a sua magnitude, o que ele conhece do coração humano. Aquele riacho, a rebanceira daquele riacho é onde estavam os deuses Astarotes, a Sera, as imagens de escultura que o seu pai, até mesmo, nós vamos ver dentro do capítulo 6, o seu pai, para quem não conhece, para quem não sabe, o seu pai era o sacerdote de Baal, o seu pai era ele que tinha, né, uma mata exclusiva de altares para sacrificar a Baal. E a primeira missão de Gideão foi destruir tudo aquilo, os altares, a mata, os riachos de águas correntes que o seu pai, como sacerdote de Baal, tinha e pagava sacrifícios a eles. E naquele riacho, naquele ribeiro, não era diferente. Estavam ali os deuses, as imagens de Baal, de Astarote, de Acera. Quem era, irmão, Baal e Acera? Baal e Acera, Baal era como tido como o deus Sol, Acera como a deus Lua e os seus filhos, aliás, Asterote como a Lua, os seus filhos eram tidos como as estrelas, então eles adoravam isso.
O que Deus queria passar para Gideão era que os homens queriam se ajoelhar ali, sem pegar a água com a mão e colocar na boca. Aqueles que não tomassem essa atitude, né, iriam estar se prostrando em reverência aos deuses ali. É muito importante nós detalhar a Bíblia Sagrada, examiná-la e meditá-la, porque é detalhada a narração que o narrador faz dentro deste capítulo, que quando Deus diz, olha, o homem que deitar lá e não pegar a água com a mão, trazer a sua boca, esse não está preparado para ir contigo à batalha. A magnitude da língua original do hebraico dentro do Velho Testamento é tão tremendo que ela explica para a gente, ela diz que o que Deus queria mostrar para Gideão, que nem todos que estavam ali iriam tomar essa atitude, eles iriam se reverenciar aos deuses que estavam sobre aquele riacho. Que Deus iria mostrar para Gideão que corações ali não estavam totalmente voltados e confiados no Deus que Gideão acreditava. E sabe o que é interessante? Que de 10.000 homens, 9.700 homens se curvaram às imagens de escultura perante aquele riacho. 9.700 homens voltam para trás e ficam ali 300 homens com Gideão. Ficam 300 homens que não se prostraram aos altares daquele que estava sobre o riacho, que pegaram a água, trouxeram com a mão até a boca, não se curvaram, coração integrado a Deus. Era uma experiência que Deus tinha dado, que Deus queria passar e que Deus entregou para Gideão. Deus dizendo, eu conheço, Gideão, coração humano, eu conheço quem está contigo, eu conheço quem vai contigo. Vejamos, de 32.000 homens, 300 homens ficam. Tá? Vamos detalhar? De 32.000, diminui para 22.000, de 22.000, 10.000, de 10.000 homens, fica 300 homens. Parece ser absurdo que eu vou falar para você que 300 homens com Gideão iriam enfrentar uma batalha, uma guerra, que dentro do nosso raciocínio parece inevitável, é algo fora do normal. Por quê? Porque agora 300 homens iriam lutar contra um exército, tá? Um exército que em número era 135.000 soldados midianitas. Vamos usar a matemática? Dentro da matemática ia dar para cada soldado que estava com Gideão. Vamos lá? Gideão com 300 homens ia lutar contra 135.000 homens. Ia dar para cada um dos 300, 450 homens para cada soldado que estava com Gideão. Cada um dos 300 tinha a missão de eliminar 450 homens midianitas. É algo fora do raciocínio humano, do homem natural. Mas era o que Deus estava entregando. Era o que Deus estava dando para Gideão, uma vitória espetacular. Uma vitória sobrenatural. Tá? Homens corajosos. 300 homens guerreiros, com coração igual o coração de Gideão, confiante, destemido. Tinha esta missão. E ali eles venceram a batalha. Eles eliminaram os 135.000. Cada soldado eliminou 450 homens e Deus deu a vitória
E Deus livrou Israel pelas mãos de Gideão e pelas mãos dos 300 homens que estavam com Gideão. É o ensinamento que Deus dá para a gente. Eu trouxe esta matemática aqui para nós, que quando Deus entrega algo na mão de um ungido, não importa a luta, a batalha que ele vai passar, não importa a quantidade de principados ou potestades que ele irá enfrentar. Eu falo desta maneira porque a Bíblia diz que a nossa guerra é espiritual, contra principado, contra potestades. Não importa da maneira, a quantidade que seja. Mas se Deus diz, você vai vencer, eu estou contigo, abraça o que Deus fala, porque sairemos vitoriosos. Nas batalhas que Deus nos coloca, nós sairemos cantando vitória e o Senhor será exaltado, como ele foi aqui no ministério de Gideão. Tá? Eu sei que esse vídeo é para muitos gideonitas, para muitos gideões, tá? Que estão no meio de batalhas que parecem que estão travadas, não estão. São batalhas que Deus te confiou para vencer. E ainda que você esteja ferido ou ferida, gideonita, o Senhor te diz assim, confia. Porque pelas tuas mãos, pelo teu clamor, pelos dons que Deus te deu, multidões e multidões irão perecer no mundo espiritual, porque o Senhor será exaltado, o Senhor será glorificado na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.